Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Paz esteja com todos. Amém. Minha voz está um pouquinho rouca hoje, não ligue. Tem que gritar um pouquinho mais. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E é isso que importa, né, irmãos? Estamos aqui simplesmente para louvar, simplesmente para agradecer, para aprender o que Ele tem para falar para nós, né? Glória a Deus por isso. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá. Obrigado à pastora pela confiança, o pastor por sempre estar orando por nós, nos convidando. E hoje, irmãos, eu quero conversar, refletir com vocês sobre uma passagem bem conhecida, irmãos. Nós vamos falar hoje sobre fé. Nós trataremos como nós vamos vencer a incredulidade, como nós podemos entender quem são alguns inimigos da nossa fé, que às vezes deixam nós não recebermos a bênção que Deus tem para nós. E eu separei no livro de Marcos, capítulo 9, e o versículo 14, para nós estarmos lendo essa história. Muito interessante, muito falada, e que traz para nós grandes reflexões, irmãos. Marcos 14, se quiser acompanhar, 9, 14, diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres das leis discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou a Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que o apanhe, ele se joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que lhe expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino. Então eles os trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente caiu em uma convulsão. E este caiu no chão e começou a rolar e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo, na água, para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixe-o e nunca mais entre nele. Amém? Pai, oramos mais uma vez, Senhor Deus, agora pelo momento da palavra, pedindo a Ti, Senhor Deus, que o Senhor use a minha vida, Senhor Deus. Estou aqui, Senhor Deus, em posição de servo para fazer a Tua vontade, Senhor Deus. Que a minha boca seja um instrumento, Senhor Deus, para que nós possamos aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar essa noite. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, que os seus corações sejam abertos, seus olhos, seus ouvidos sejam atentos, Senhor Deus, a receber de Ti essa palavra. Fica conosco, Espírito Santo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Baixa um pouquinho só o fundo. Obrigado. Essa é uma passagem muito conhecida. Eu não vou falar sobre possessão demoníaca aqui, né? Que é às vezes um assunto que atormenta muito a igreja. Muitos irmãos até têm medo de situações de verem, né, um endemoniado, uma situação assim. Não vou me apegar a esse assunto hoje, irmãos. Mas eu quero
retratar essa história para vocês, para nós tentar entendermos quais são os inimigos da nossa fé que nos atrapalham de conseguir e nos deixam nós muitas vezes incrédulos. Aqui nós lemos no versículo 14 que eles estavam chegando junto a eles. Quem? Jesus, Pedro, Tiago e João. Da onde que eles estavam vindo? Eles estavam vindo lá do monte da transfiguração. Aquele momento onde Moisés e Elias aparecem para com Jesus e começam a conversar, e ali Pedro fica afoito e diz assim: mestre, que sensação maravilhosa que estamos sentindo, vamos fazer uma barraca para vocês aqui. De repente eles olham e eles desaparecem. É um momento único, né, na Bíblia, que ali é até uma revelação, porque ali é o tempo dos profetas, e os sacerdotes estão dizendo que veio uma voz do céu que diz assim: ó, esse é meu filho, ouçam ele. Moisés e Elias já passaram, agora eu quero que vocês ouçam ele, Jesus Cristo. Então eles descem do monte e chegam até onde estavam os discípulos, e eles veem que estão discutindo ali, está havendo uma discussão, e ali naquele meio estão os religiosos da época, os saduceus, os fariseus, estão discutindo com os discípulos ali. Por quê? Chegou um pai desesperado com seu filho para eles expulsarem um demônio que atormentava aquele menino, e os discípulos não conseguiram. E então eles estavam nessa discussão: como é que vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Né? Os fariseus questionando os discípulos às vezes tentando argumentar, tentando responder alguma situação. Então eles estavam nessa discussão ali, com certeza, né, ouvia muita zombaria naquele momento dos discípulos. Vocês não andam junto com o mestre de vocês? Por que vocês não conseguem expulsar um demônio desse aí? Então estavam nessa discussão. E Jesus, quando está voltando, está vindo, chega, ele vê: que discussão é essa? Ele faz essa pergunta: do que vocês estão discutindo aí? Qual que é o assunto aí? Qual que é a bola da vez que está acontecendo aí? E então o pai, ele grita, fala: mestre, sou eu que preciso de ajuda. Meu filho, ele sofre com um espírito mau que atormenta ele, e eu trouxe para os seus discípulos, e os seus discípulos não conseguiram expulsar esse demônio. E então Jesus olha para ele e fala: o que queres que eu te faça? Ele fala assim: Jesus, cura meu filho, cura. Ele falou assim: sim, eu posso curar, tudo é possível para aquele que crê. Essa geração é uma geração incrédula. Vocês estão vendo os milagres, estão acompanhando a minha rotina aqui, e vocês não estão conseguindo expulsar o demônio. Até porque, irmãos, a questão aqui, no capítulo 6, Jesus tinha mandado os discípulos de 2 em 2 lá, e eles foram para as aldeias pregando. E quando eles retornaram maravilhados, que eles tinham conseguido expulsar demônios, conseguiam curar. Ele via as pessoas ali, eles viam sendo curados, então eles voltaram de lá maravilhados, falaram assim: opa, nós temos um pouquinho do mestre, nós conseguimos expulsar demônios também. Então essa discussão também estava em torno disso aí. Então esse pai desesperado, irmãos, chega para Jesus e fala assim: eles não conseguiram, será que o senhor consegue? Ele fala assim: se eu posso, tudo é possível ao que crê. Então ele responde, que o versículo 24, que é o que me chamou mais atenção, irmãos. Imediatamente o pai do menino exclamou. Em algumas versões gritou, né? E essa palavra aqui traduzida seria mais ou menos um grito desesperado do pai. Ele fala: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque ele viu também que não era só os discípulos que não estavam tendo fé, ele também se achou com pouca fé. E essa palavra aqui, irmãos, exclamou, esse grito desesperado, você começa a olhar para a vida desse pai, e eu comecei a imaginar ele
a vida dele com o filho. Esse pai não podia, muitas vezes, frequentar algum lugar da sociedade, porque o filho dele poderia se endemonhar, ou poderia acontecer algo com o filho dele. Pense numa festa, o filho lá se endemonhando e começando a se debater, e começando a sofrer aquela situação, e o pai vendo aquilo ali, desesperado, não podendo fazer nada. Então o pai começa a ficar cada vez mais recluso em casa, o pai começa a ficar desesperado, porque eu como pai, eu percebo muitas vezes que tem situações, irmãos, que você vê o teu filho doente, e você quer tentar arrancar a dor do filho e pegar para você, não quer que o filho sofra. Então eu vejo, às vezes eu imagino o desespero desse pai vendo esse filho, né, se debatendo, jogando no fogo, jogando na água, e o pai tendo que ir lá, desesperado, lá pegar esse filho, o pai tendo que ir lá cuidar da água, tirando ele da água, né, vendo ele espumando pela boca. Hoje, isso aqui a gente sabe muito bem que pode ser uma epilepsia, mas nessa situação era demônio mesmo, era demônio. E então, Jesus cura esse menino. Jesus faz um milagre, dá uma ordem e fala: demônio surdo e mudo, saia dele e não volte nunca mais. E a Bíblia fala que esse demônio ainda sacudiu ele, ainda humilhou mais um pouco e saiu dele. Então os discípulos chegam para Jesus depois e perguntam para ele: Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus fala assim: porque existem situações, existem castas que só saem com jejum e oração. Então aqui, nessa história que a gente leu, nesse menino, nesse ensinamento da Bíblia, fala em Romanos que toda a história é proveitosa para nós aprendermos, né? Nós conseguimos extrair, irmãos, 3 inimigos da nossa fé que estão prejudicando de nós alcançarmos, de nós buscarmos milagres e não estarmos conquistando. O primeiro inimigo da nossa fé é quando a fé vira rotina. Como assim, irmãos? Os discípulos tentaram expulsar o mal, mas eles estavam no automático. Eles achavam que por eles ter feito no passado era simplesmente dar uma ordem, falei, sai dele. E não foi isso que aconteceu. E às vezes a nossa prática diária, né? Nós estamos há muito tempo na igreja e nós vamos perdendo algumas noções, muitas vezes, do agir de Deus, e infelizmente, às vezes nossa fé se enfraquece e nós não conseguimos mais ver milagres. Não conseguimos mais enxergar, muitas vezes, um paralítico, um coxo, um doente, um milagre na vida das pessoas. Não conseguimos mais ver. E muitas vezes as pessoas pedem para nós e nós oramos e algo não acontece também. Então essa nossa rotina na igreja também é um perigo se nós não estivermos buscando a oração para nós estarmos enfrentando esses momentos. O perigo de quem está há muito tempo na igreja é confiar no seu currículo espiritual e esquecer da dependência diária. Eu que passo muito tempo, às vezes, estudando, é achar que eu vou subir no altar a qualquer momento e vou pregar. E não é assim, irmãos. Existe um preparo, existe um temor gigante, irmãos, que vocês não têm noção. Só quem prega sabe, só quem canta, só quem está à frente sabe. Há uns dias atrás eu preguei aqui na igreja e a pastora estava internada aquele dia e eu senti naquele dia uma parte do peso que um líder carrega, porque quando eu desci do altar parecia que eu estava mais leve, mas aqui em cima estava pesado, mas estava normal. Então às vezes a gente acha assim, a gente sabe alguma coisa, você pensa, vai ser no automático.
e às vezes as coisas não acontecem no automático. Nós precisamos às vezes voltar lá no começo, como que nós fazíamos quando nós éramos recém-convertidos. Aquela fé inicial que nós tínhamos, aquele amor, aquela vontade, aquele desejo de nós estudarmos, nós estarmos presentes no culto, nós falarmos do amor de Jesus para as pessoas, nós estarmos orando quanto mais tempo para com as pessoas. E com o pastor temos vamos perdendo isso. Fala assim, deixa. Saiu da igreja? Ele que é assim. E assim nós vamos vendo a igreja às vezes diminuindo, se perdendo, porque nós estamos com a nossa fé no automático e não conseguimos mais olhar para os bancos outros vazios. Só olhamos para o nosso banco mesmo, infelizmente. Então, e isso é um inimigo da nossa fé. O segundo inimigo é quando o tempo cansa. O peso do tempo, desde a infância, o tempo é um dos maiores testes da fé. Não porque Deus demora, mas porque o coração humano se cansa em esperar. Eu fiz uma postagem numa pregação minha, um corte lá, e houve um comentário dizendo assim, eu já fiz tudo isso que você está falando aí. Eu já fui para o monte orar, eu já fiz campanha na igreja, e agora eu sou ateu. A pessoa respondeu, e a minha vida está melhor. Eu falei, será mesmo? Fui dar uma consultada na vida do abençoado. Não estava. Eu conheço a pessoa. Eu respondi para ele, eu falei assim, tem coisas que nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós pedimos para o nosso próprio desejo. E muitas vezes essa pessoa cansou, não teve a paciência de esperar o tempo de Deus. Eu sei, às vezes é difícil, às vezes é complicado. Deus poderia, em situações para a nossa vida, não demorar tanto, né? Tem situações que Deus poderia não demorar tanto, mas Ele tem esse tempo para agir na nossa vida, para nós estarmos conscientes desse milagre. Esse pai, eu tenho certeza que ele já estava cansado, já tinha levado em várias situações esse filho, e nada tinha conseguido, mas ele não perdeu a esperança. Ele levou para os discípulos. Os discípulos não conseguiram? Eu vou para o mestre, eu vou para mais alguém, eu vou tentar. Minha fé está pequena, eu vou buscar mais fé. O Pai, aumenta a minha fé, Jesus, aumenta. Essa é a nossa oração, muitas vezes temos que fazer. Pai, aumenta a minha fé, Pai. Não estou conseguindo, estou cansado, está difícil, não estou mais suportando, não estou aguentando esse peso, ver minha família sofrer, a minha vida não está indo bem. E isso vai cansando e vai dificultando e nós vamos enfraquecendo novamente nossa fé. E se torna mais um inimigo nosso, o tempo. O cansaço da vida não é a falta de fé, é a humanidade. Jesus não repreendeu o pai por estar cansado, ele o acolheu. Jesus falou, quanto tempo que você está passando a situação aí? Muitas vezes nós julgamos assim, esse é um pecador mesmo, por isso que ele está passando a situação aí. E o mestre é diferenciado na palavra, ele não quer saber. E você viu, quanto tempo você está sofrendo aí? Quanto tempo? Jesus, desde a infância. Minha vida não é fácil, Jesus. Jesus fala assim, eu sei. Eu preparei esse momento para te ver. Eu preparei esse momento aqui para eu chegar até você e você ser liberto. E com isso, muitas pessoas vão aprender essa oração, Pai, aumenta a minha fé. O tempo pode testar a sua paciência, mas ele não tem autoridade para anular as promessas de Deus. Pode passar o tempo que passou, aquele que recebeu promessa vai vir. Se você já recebeu alguma promessa, se alguém já chegou para você e falou que Deus tem um plano para a tua vida de coisas boas, creia, vai acontecer. Se você não está chegando ao tempo, se está demorando e você já está cansado, faça que nem o pai, grite, Pai,
Aumenta a minha fé, Pai. Aumenta a minha fé, Pai. Eu creio que o Senhor pode fazer um milagre, mas aumenta a minha fé. Eu estou cansado, sobrecarregado, não estou conseguindo mais. E Jesus fala assim para ele: tudo é possível que crê, creia, estou aqui. Quem crê que Jesus está com a tua vida? Quem crê que Jesus está na sua vida? Amém. Jesus está conosco, irmãos. Você não está sentado aqui ouvindo a palavra em vão. O Espírito Santo não tocou na tua vida para você vir na igreja hoje. Você não é um religioso. Você é uma pessoa que sabe onde que tem que buscar o Pai. Só que às vezes nós estamos cansados. Mas Jesus está dizendo para você: tudo é possível que crê. Quanto tempo você está passando por isso? E o terceiro, quando o orgulho fala mais alto. Enquanto os religiosos discutiam as regras, o pai gritava. Ele preferiu ser honesto na frente de todos do que manter a pose de forte e voltar para casa com o problema. Esse terceiro eu quis colocar, irmãos, porque já aconteceu na minha vida isso. Por várias vezes, enfrentei lutas, batalhas, como a gente enfrenta diariamente, está enfrentando situações. E por muitas vezes eu vim na igreja e teve momentos de oração, de convite de pessoas para vir até a frente. E eu disse assim: eu não vou lá na frente. Eu não vou. Fui orgulhoso. Falei assim: o que os irmãos vão pensar de mim de estar lá na frente? Ih, irmão está passando luta, irmão está passando problema. E fui orgulhoso e não vim. E o que eu aprendi com isso? Que só atrasou a minha vida. Só atrasou a minha bênção. Porque o pai se humilhou e ele conseguiu a bênção. E muitas vezes nós queremos ser orgulhosos e não vamos. Não vou chegar até o irmão pedir ajuda. Eu não. Hoje aconteceu uma situação lá em casa. A tia Anitta enroscou o carro dela porque acabou a bateria. E se ela souber que eu estou cantando, ela fica brava comigo. Mas encaixa com o nosso testemunho aqui. Ela raspou o carro dela e depois eu fui ajudar ela. Ela falou assim: eu não quis te incomodar. Eu não quis te incomodar. Falei: tia, olha o prejuízo que deu por não querer me incomodar. O carro dela estava sem bateria. E está entendendo muitas vezes que nós não queremos incomodar muitas vezes as pessoas e nós vamos pagar um prejuízo muitas vezes na nossa vida. É um ensinamento que Deus me deu hoje cedo. Lógico que tem situações e situações, né, irmãos? Mas se nós formos humildes, colocarmos diante de Deus essa situação que nós estamos passando, e muitas vezes Deus vai direcionar pessoas para nós, ao nosso redor, para estarmos ajudando, estarmos fortalecendo a nossa fé. Então nós temos que quebrar também esse orgulho, assim como Naamã quebrou o orgulho dele, diz assim: os rios Abana e Farfar são muito mais limpos que esse Jordão aí, eu não vou dar 7 mergulhos aí. E o servo dele fala: o que custa? O que te custa dar 7 mergulhos aí? E ele escuta o servo dele, vai lá e acontece um milagre. Então muitas vezes são coisas simples e nós acabamos, por orgulho, não conquistando. O orgulho religioso nos obriga a usar máscaras muitas vezes, mas Jesus só cura pessoas reais, não personagens perfeitos. Jesus não precisa da sua perfeição para operar um milagre. Ele só precisa da sua verdade, sinceridade. Pai, meu problema é esse. Me ajuda. É isso que eu estou precisando. É isso que eu estou precisando hoje, Pai. Por favor, me ajuda. Eu tenho certeza que, mesmo que a nossa fé seja pequena, mesmo que nós estejamos há muito tempo na igreja, mesmo que nós estamos tentando muitas vezes e não alcançar e não estamos conseguindo, mas o Pai está preparado para nos ouvir.
Isso é o que importa. Para finalizarmos, como que a gente vence então essa incredulidade? Parar de se esconder na dúvida. Confesse a Jesus que a sua fé está pequena. A honestidade abre porta para o milagre. Mude o foco. Tira o foco do se tu podes e coloque no eu creio. Eu creio, Jesus. Grite por socorro. Entenda que a fé presente, se for você não tem, peça a Jesus ajuda. Toque de pé, irmãos. Louvor. Vamos cantar. Senhor, ajuda. Ajuda-nos a vencer. Cura, Senhor Deus, a nossa fé, para que tenhamos uma fé maior. Você que está cansado da religião de aparência e quer se entregar a Deus, fale: Jesus, a minha fé é pequena. Eu preciso de Ti, Pai. Se você tem uma fé pequena, creia que você tem um Deus muito grande. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos.